seca, um caule retorcido, alguma coisa, é porque está faltando alguma coisa na raiz dela, não é? A raiz está doente. E muitas vezes é assim na nossa vida, né? E outra coisa, eu quero pregar para nós que somos igreja, porque o ímpio ainda não conhece a palavra. Mas para nós que somos igreja de Cristo, se a gente tem umas atitudes assim que não convém com a palavra, é porque nós precisamos olhar para dentro de nós, né? E é tão difícil olhar para dentro de nós, porque olhar para dentro de nós é olhar para os nossos defeitos, olhar para as nossas vaidades, ou às vezes a gente achar que, eu estou certo, é o outro que está errado. Isso dói. Reconhecer as nossas falhas, igreja, isso dói. E tem coisas que, se a gente não reconhecer, não tem como a graça de Deus nos alcançar. Porque a graça só alcança aquele que reconhece. Aquele que vai lá pro seu quarto, lá em Mateus 6, e fala com Deus assim: Deus, eu estou com esse problema em mim, eu preciso da tua graça. Aí quando a gente reconhece, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós. Mas é tão difícil às vezes a gente olhar para nós, que a gente está tão preocupado com o outro, né? O outro é assim, o outro é assado. Agora, isso é tão feio quando nós somos igreja de Cristo, temos essas atitudes, e a pessoa às vezes não reconhece, e se a gente for falar, a gente quase leva vamos girar para trás, né? Mas Deus me deu essa palavra semana passada. Pessoal, a gente tem um grupo dos pregadores, né? E aí tem as escalas. E aí eu vi que a escala já estava toda cheia. E eu estou presencial só na segunda-feira. E quando Deus me dá uma palavra, não é minha, eu tenho que colocar isso para fora. Né? Tanto é que eu até falo para a Flávia, que você, Flávia, a gente fica nervosa, a gente fica, né, coisa, mas pela vontade do Senhor, eu tenho que colocar aquilo que Deus coloca para fora. E a palavra que Deus me deu está lá em Hebreus, capítulo 12. Aí eu vou ler o 14 e o 15, que fala assim para nós: seguir a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15 fala assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminam. Olha, você vê que forte. Versículo 14 fala para a gente tentar se dar bem com todo mundo, em outras palavras, né? E como é difícil a gente dar bem com as pessoas, não é, gente? Todo mundo tem problema, todo mundo tem um jeito, às vezes a gente tem atividade com um, tem com o outro, mas a Bíblia fala assim, tentar seguir a paz com todos, né? E a santificação. A santificação é algo individual. Isso é uma coisa minha particular, uma coisa da irmã particular. A santificação é uma coisa que Deus vai trabalhando e nos purificando. E muitas vezes Deus nos leva no fogo, porque é no fogo que nós somos purificados. Sabe esses confrontos que às vezes a esposa tem com o marido, ou nós temos com a chefia, ou até mesmo pais com os filhos? Esses confrontos são Deus mostrando algumas coisas que nós devemos melhorar. Eu até comentei com a Flávia os problemas da vida, as aflições, porque a palavra de Deus fala que no mundo nós teremos aflições, né? E são muitas aflições, mas é nessas aflições que Deus vai forjando o nosso caráter. E nessa forja do nosso caráter, as nossas atitudes muitas vezes vai revelar o que está dentro de nós. E aquilo que Deus precisa trabalhar em mim e em você. Mas às vezes a gente, como eu falei, às vezes a gente está tão preocupado com o outro, o problema está no outro, que a gente não olha para dentro de nós. E aí Deus me deu a palavra de Ana. Vamos pegar a Ana. A Ana era bem casada, mas o marido tinha uma outra esposa. E a Bíblia fala que essa outra esposa, ela esbofeteava a Ana todos os dias. E a Ana ela tinha um desejo no coração dela. Enquanto aquele desejo Deus não realizou, o diabo usava aquela ferida que ela tinha, aquela falta de filho, que ela pedia tanto a Deus, e Deus por algum momento deixou ela sem resposta. Mas Penina ficava lá todos os dias azucrinando Ana. E a Bíblia fala que quando ela foi pro altar, se derramou na presença
E é uma fala de Ana na palavra, quem pegar lá em 1 Samuel vai falar que eu sou uma mulher amargurada de alma, amargurada, né? E Deus quer curar essa amargura. Ela precisou ir voltar e falou assim: Deus, eu sou uma mulher amargurada de alma, né? Ela não conseguia orar, mas ela chorava e balbuciava, né? E aquilo foi trazendo cura para ela. E a Bíblia fala que quando ela saiu dali, ela já não estava mais com aquele pesar, aquela dor, né? Ela já saiu dali leve. Então nós temos que levar para o altar, para a presença de Deus, aquilo que traz amargura no nosso coração. Amém. E a Bíblia fala que isso cresce. Isso cresce. A amargura é uma coisa que cresce e contamina muito. Porque aquilo que está ruim em mim, eu vou contaminar para a irmã, vou passar para outra e vai. Isso daí cresce. É igual problemas com casais. Se o casal não se perdoar, vou dar uma fala aqui que uma vez eu escutei um tempo atrás. Sabe quando você vai no supermercado e passa uma compra? Aquilo dali registra o preço, não é verdade? Se você pegar o mesmo produto e ficar passando várias vezes, a sua conta não vai ficar cara? E às vezes os problemas que a gente tem com o outro é assim. E a amargura ela cresce. Porque você vai ressentindo aquilo dali, e no final você está uma pessoa amarga, chata de conversar, dando patada em todo mundo, né? Há um sintoma de quando a gente está amargo, a gente fica muito crítico. Coloca defeito em Deus e o povo, tudo está ruim. A fala é uma fala que contamina, né? Critica. Ou seja, o que está dentro de nós, né? A Bíblia fala assim, de tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Porque dele procede as fontes, né? Mas se uma fonte está amarga, se a fonte está contaminada, então nós devemos olhar para dentro de nós, para pedir Deus para tratar as raízes, para trazer cura. Vou pegar um outro exemplo lá também da Bíblia também. Noemi saiu da terra dela com o marido e com os filhos, foi para uma outra terra, saiu de Belém, foi para uma outra terra. Chegou lá nessa outra terra, ela perdeu o marido e passou um tempo ela perdeu os filhos. Olha as provações da vida que todos nós temos. A Bíblia fala dela, que ela perdeu o marido e perdeu os filhos. E nessa situação ela não tinha como ela manter, porque quem mantinha a casa ou era o marido ou eram os filhos. Ou seja, ela perdeu tudo. Mas ela ficou com uma nora que aceitou Jesus e veio com ela. Olha, você vê que presente blindado de Deus. Aí a Ruth adotou Noemi como, né, mãe, vamos colocar entre aspas assim. Mas Noemi, quando ela retorna para Belém, ela mesma na fala dela na Bíblia fala que ela era uma mulher amarga. Como se diz, Deus pesou a mão sobre mim, hoje eu estou amarga. O que é amarga? Estava, como se diz assim, estava tão triste, tão desesperançosa, porque aquilo que ela mais amava ela perdeu. E quantas vezes Deus nos permite passar por um luto, uma perda, e às vezes a gente que está na presença de Deus, a gente quer colocar a culpa em Deus também, né? Deus, né? Você permitiu. Gente, ontem eu fui numa casa de recuperação e eu fui levar uma pessoa para poder cantar. O pastor que pregou ontem, mas ele pregou tão bonito, porque uma pessoa que ainda não é convertida, ela não entende assim, a fundo do evangelho. Então você tem que pregar de uma forma assim que a pessoa vai entender esse simulativo. E ele pregou com dor, mas ele pregou assim de uma forma tão impactante que ele perdeu um filho de 17 anos para o tráfico. E aí ele começou a pregar mostrando a figura dele com o filho, da mãe, que era um menino amado, que ele era uma pessoa assim, de status elevado, e que fazia a obra, ele é pastor, que fazia a obra de Deus, arrumou um emprego para o filho, mas o filho teve essa escolha. Ele escolheu esse caminho, porque escolhas é do outro. A gente pode trabalhar isso em nós, mas a escolha do outro a gente tem que entregar para Deus. E esse filho, nessa escolha, acabou indo por esse caminho e acabaram que mataram o filho dele. E mataram quase que na porta da casa dele, ele ainda pegou o filho, aquela situação toda. E aí a gente traz isso para o Evangelho. Nós não estamos isentos de problemas. Deus poderia ter livrado? Amém, a gente
gente crê, às vezes a gente até questiona. E o demônio da acusação, ele vem para mim e para você. Ele fala assim, você não está na presença, né? Você não busca, né? Como se diz, né? Mas ele preferiu pegar essa dor e trazer isso para como testemunho. E para libertar a muitos, né? Porque ele fez uma pregação em cima, como se disse, ó, esse caminho que você está escolhendo aí vai te trazer isso. Aconteceu comigo. Então, assim, eu quero que cada um, essa tarde, possa olhar para dentro de si e ver o que está apontando, o que está crescendo. Ainda mais se a gente que faz a obra de Deus, a gente tem que ter um bom testemunho, um bom exemplo, né? O que sai da nossa boca, que tipo de conselho que a gente dá, né, Monteiro? Né? Se a gente ainda está nos velhos costumes ainda de palavrão, de palavra de rancor, bate nele mesmo, né? Demora com a mesma moeda. Gente, vamos pedir Deus para trabalhar no nosso coração. Amém. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Para nós sermos abençoados por Deus também, a gente tem que liberar perdão, igreja. E liberar perdão é todos os dias, porque às vezes a gente fica com raiva mesmo, ficar com raiva é do humano. Mas José, para ele ser honrado, ele teve que liberar perdão para a família dele. Né? E nossos maiores inimigos, eles estão dentro da nossa casa. Nós somos moídos, né? Então nós temos que pedir a Deus para trabalhar isso em nós. Então eu quero pedir essa tarde, olha para dentro de você. Se tem alguma tristeza, amargura, rancor, ressentimento, algo que não sai, ou você está precisando liberar perdão para alguém. Às vezes a gente tem que liberar perdão até para os pais da gente, porque dá preferência para outro filho. Eu quero que você libere com a sua boca. Fala assim, Deus, eu libero perdão e fala o nome da pessoa. Eu libero perdão, fala para o mundo espiritual escutar, para isso sair. E quantas vezes for necessário, você faça esse exercício. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, está aqui a tua palavra que foi ministrada essa tarde. Pai, nós sabemos que o outro, nós não temos esse poder de mudar, de fazer diferença, mas nós podemos olhar para dentro de nós. Que sentimento tem brotado, Pai? Que sentimento tem crescido? Pai, a tua palavra nos ensina que não brote em nós nenhuma raiz de amargura, que nós devemos procurar santificação no Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, trabalha essa tarde, trabalha no nosso interior, trabalha dentro de nós, vai lá no profundo da nossa alma, Pai, na raiz daquilo, Pai, que nem nós conseguimos colocar os nossos lábios para fora, mas nós queremos, ó Pai, que o teu toque de cura, Pai, essa tarde venha nos tocar, venha tirar, meu Pai, toda tristeza, toda falta, se há ressentimento, meu Pai, Pai, nós liberamos perdão, Senhor. Liberamos perdão para aqueles que têm nos ofendido. Liberamos perdão, Pai, para aqueles que nos desejam mal. E nós conseguimos orar abençoando a vida deles, ó Pai. Porque nós fazemos uma escolha que nós não queremos guardar isso no nosso coração. Pai, nós sabemos que o nosso coração é terra, Pai. E podem proceder fontes boas e fontes más. Mas nós escolhemos as fontes boas, fontes de água viva, que possam servir de testemunho, trazer mudança na vida do nosso irmão. Pai, eu quero colocar cada pedido assim em oração. Pai, nós sabemos que na tua presença é por fé, Pai. E pela fé nós profetizamos cura, portas abertas, restauração. Nós profetizamos cura, Pai. Nós profetizamos que o Senhor dá além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Então faz a obra, Senhor. Faz a obra porque eu sei que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. E o nome do Senhor será glorificado. Assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.